Uma boa noite. Hoje se inicia o quarto episódio oficial do podcast É Sempre. Hoje temos um convidado super especial aqui, mas inicialmente gostaria de dar uma boa noite mais do que especial ao nosso gestor financeiro da Sempre, Jean Pierre Fausto. Uma boa noite, Jean. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que nos acompanham em casa. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e devolvo a palavra, Léo, para cumprimentar o nosso convidado da noite. Então, sem mais delongas, o nosso convidado mais do que especial aqui do quarto episódio do podcast É Sempre é o primeiro convidado que é nascido e criado aqui em território pratense, nascido em 1990, tendo pais proprietários de uma pequena loja da indústria de confecção têxtil do município. Ele é advogado, ele é procurador municipal, empresário e investidor do segmento imobiliário e também empresário do segmento musical. Uma ótima noite, Douglas Copetti. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Jean. Boa tarde a todos os nossos amigos teleouvintes. É uma honra estar aceitando esse convite de vocês aqui da Associação Comercial para estar falando um pouquinho mais da minha história e trocando essas ideias com vocês. Bacana demais, Douglas. Então vamos iniciar aí pelo começo da sua trajetória no empreendedorismo, o começo aí dos negócios em Nova Prata do Iguaçu. Nos conte um pouco mais aí sobre a sua família, sobre toda a sua situação no município, Douglas. Bom, como você mesmo falou, né, Léo, então eu sou nascido e criado aqui em Nova Prata, né, sou pratense nato e com orgulho, né, acho que todo mundo conheceu e conhece a minha família, o meu pai em memória, inclusive, né, mas a minha família começou com um pequeno empreendimento aqui, que era uma loja onde meu pai e minha mãe cuidavam, uma loja com a mão de obra totalmente familiar, né, e com o tempo as coisas foram mudando, veio a necessidade de nós não trabalharmos exclusivamente com a loja, até porque, como eu falei, era um empreendimento pequeno, né? Meus pais naquela ocasião, então, me ajudaram com os estudos, né? E logo que eu terminei o segundo grau, aí eu já ingressei na faculdade de Direito, né? Me formei em 2013 na Unicep, dois vizinhos. E de lá para cá, as portas cada vez foram se abrindo mais. Claro, agradecer primeiramente a Deus, agradecer a minha família e a todas as pessoas que abriram, de fato, essas portas, né? A gente sabe que o início de qualquer carreira, ela não é fácil. Principalmente na advocacia. Porque muitas pessoas acham, se formou em Direito, e agora? Agora tem a OAB. Já começa com um grande muro na frente parado, porque da minha forma, o meu sonho sempre foi advogar. Então eu não estava satisfeito em, sei lá, fazer apenas um concurso público, e quando falo isso, não estou criticando quem faz, muito pelo contrário, mas o meu sonho era advogar. Então eu percebi que eu precisava passar na OAB. Tanto é que fui grato e consegui a aprovação da OAB antes mesmo de terminar a faculdade, né? Que existe uma regra que permite aí que nos últimos 6 meses de graduação você possa estar prestando o exame da OAB, aí, uma das provas considerada uma das provas mais difíceis da atualidade aí, né? Tive a grata satisfação de ser aprovado no exame da OAB. Eu me recordo que era em agosto ainda do ano que eu estava prestes a me formar. E dali em diante, graças a Deus, fui abençoado aí, estamos até hoje aí buscando cada vez novas ideias, dando alguns saltos, dando alguns riscos, enfim, mas estamos aí. Bacana demais, Douglas. Hoje, pelo nosso conhecimento, você atua em duas frentes do setor, tanto a questão de consultoria pontual, né, consultoria com o seu escritório, e também consultoria e a parte jurídica do município de Nova Prata, certo? Isso mesmo, Léo. Como eu falei, então, logo que eu me formei, como eu já tinha a OAB, então as portas começaram a se abrir de uma forma que nem eu não esperava que seria tão rápido.
né? Em 2013 ainda, eu fui contratado como assessor jurídico do município, um cargo em comissão, né? Onde não era por concurso público, era uma assessoria direta do chefe do executivo, né? E também já em 2013 eu abri as portas do meu escritório, localizado aqui no município também, né? E em 2016 eu consegui a aprovação no concurso e fui chamado, né? No concurso, acho que até o concurso foi um pouquinho antes, não foi necessariamente em 2016, mas tem todos os trâmites. E aí eu ingressei na carreira de procurador municipal. Então hoje eu atuo 20 horas semanais no município, né, mediante concurso público, estatutário, na qualidade de procurador municipal. E o restante do tempo eu invisto aí no meu escritório, onde é o Douglas Copete Advogados Associados, onde tenho mais aí o doutor Adriano, a doutora Tainá, que fazem parte do escritório aqui, e também parceiros aí em toda a região, inclusive na capital e em Brasília. E aí, como eu falei anteriormente, me aventuro em outras áreas também de empreendedorismo. Bacana demais. E Douglas, vamos falar um pouquinho, explanar um pouco para o pessoal de casa, quais são as principais diferenças, as maiores dificuldades, tanto do setor público quanto do setor privado? Olha, Léo, eu te falo assim, com total certeza do que eu estou falando, que a maior dificuldade é iniciar na advocacia. Porque a gente sai da faculdade muito cru na prática. A gente até pode sair de lá muito bem na técnica, e hoje existem excelentes cursos, excelentes professores, sabe? Mas você encontra na realidade um mundo totalmente distorcido daquele que você vê na faculdade. Onde as pessoas têm maldade, onde você tem que ter o PG, que a gente costumava falar que a faculdade deveria ter a aula do pulo do gato, né? E tudo mais. Então, o que acontece? Eu vejo que a maior dificuldade é iniciar na advocacia. Porque mesmo que você tenha clientes, mesmo que você tenha o teu escritório, mesmo que você não pague aluguel, mesmo que você tenha funcionários, enfim, toda a retaguarda, você começa de ter uma lucratividade assim razoável na advocacia, tudo dando certo a partir do 5º ano. Tanto é que hoje a própria OAB Paraná, nessa última gestão aí, ela vem enfatizando ainda mais algumas campanhas justamente para auxiliar esse advogado em início de carreira, né? Claro que no meu caso eu tive essa dificuldade, mas ao mesmo tempo eu já tive essa contratação enquanto ente público, né? O que facilitou um pouco, por quê? Porque lá a gente tirava o nosso dia a dia, o gasto do mês, saía de lá. Então, o que você conseguia trabalhar com um pouco mais de cautela, um pouco mais de acerto, né, no setor privado, né? E a advocacia pública, eu costumo dizer que ela é muito engraçada, porque ao passo que na advocacia privada você tenta defender os direitos do teu cliente, na advocacia pública você está defendendo o município, né? Uma personalidade jurídica de direito, né, interno, né, público interno. Então, o que acontece? Enquanto no direito privado a gente pode fazer o que a lei não nos proíbe, na advocacia pública a gente tem que fazer o que a lei nos permite. Então, é uma linha um pouco tênue, mas ela é uma situação bem interessante. Então, eu tenho que estar ciente que a partir do momento que eu saio da prefeitura, por exemplo, ao meio-dia, eu tenho que me desligar daquilo lá, porque eu estou trocando de roupa e estou vestindo a roupa de advocacia privada, que é totalmente diferente. Eu sou especializado na advocacia criminal, né, em que pese o meu escritório fazer todas as áreas, mas eu sou especialista em direito processual penal e processo penal, e direito penal. Então, confesso para ti assim que é totalmente diferente as duas vertentes, mas estamos encarando o dia a dia. São, na minha visão, desafios bem complementares, por assim dizer, né, Douglas? Até a formação do profissional, advogado Douglas Copete, se dá de uma forma muito mais completa por conhecer esses dois lados, como você mesmo citou, né, Douglas? A advocacia ela é uma profissão muito ampla, né, Léo? Então, eu costumo dar exemplos para os meus clientes para não ficar muito técnico, que nós somos iguais os médicos. Os médicos se formam, saem da faculdade, eles podem exercer clínico geral, né? A medicina clínica geral, né? Alguns se especializam em cardiologia, outros em neurologia, enfim, né? E no direito não é diferente. A gente sai de lá, a gente tem todas as matérias, ou quase todas.
Então a gente pode advogar em todos os ramos. Só que a partir do momento que você opta por um ramo específico, eu percebo que você consegue se dedicar mais, que você consegue realmente se intitular especialista e da mesma forma que o médico, em que pese o médico cuidar da vida da pessoa, eu entendo que o advogado também cuida da vida da pessoa. Eu sempre costumo falar para o meu cliente, você preferiria morrer numa sala de cirurgia anestesiado sem saber do que morreu ou em 35 anos de prisão? Então, sabe, a gente na advocacia criminal, nós temos uma grande dificuldade que a maioria do povo leigo, ele fala que bandido bom é bandido morto. E nós, advogados criminalistas, não concordamos em momento algum com isso. A gente acha que o bandido bom é aquele que é apenado, cumpre a pena e ressocializa na sociedade. Esse que é o objetivo. Entendi. E dessas duas facetas, público e privado, Douglas, você teria alguma preferência da atuação ou não cabe a conversa no momento? Ô, Leonardo, informalmente nós combinamos de não se colocar em saia justa, né? O que é isso, né? Olha, é muito difícil falar o que eu prefiro. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Independente da advocacia pública, independente da advocacia privada, as pessoas costumam confundir muito o cargo de procurador com cargo político. Então, nós não somos políticos. Hoje nós somos em 3 procuradores aqui no município, que sou eu, a doutora Silvia e a doutora Carol Mai. Então, nós somos procuradores municipais, a gente é independente, a gente não é subordinado ao prefeito diretamente, necessariamente. Então, assim, eu falar que eu prefiro o direito público ou o direito privado eu acho que eu não conseguiria te responder com exatidão. Eu consigo dizer que eu sou apaixonado no que eu faço e eu sou apaixonado pela advocacia. Bacana demais. E essa paixão, teve alguma motivação familiar, de algum amigo, de algum parente? Olha, desde muito cedo, eu tive a honra, inclusive, né, Gia, de nós dividirmos as salas escolares aqui no ensino médio, no ensino fundamental e tal, né? E desde muito cedo eu tive muita facilidade no diálogo. Então eu era uma pessoa muito, muito tranquila para se expressar, para falar e não tinha tanta dificuldade. Até isso era um problema muitas vezes, porque os professores falavam: para com isso, cara, deixa os outros, né? O popular do fundão. Isso aí, sentava lá no fundo, fazia as tarefas meio que com a barriga e ia fazer fofoca, né, cara? Então eu acho que desde aí, cara, começou a perceber que eu precisava ir para um ramo onde eu conseguisse utilizar essa facilidade que eu tenho, né? Não sou nenhum orador, não é muito longe disso, mas eu me sinto muito confortável em me expressar aonde for. Então, desde estar aqui conversando com vocês assuntos diversos, desde estar numa audiência criminal, desde estar numa sustentação oral perante um tribunal superior. Então, eu me sinto muito tranquilo. E eu acho que isso, com o passar do tempo, foi demonstrando qual era o caminho, né? Aí, claro, a minha mãe costuma dizer que durante os 5 anos de graduação, eu nunca falei, hoje estou cansado, não quero ir para a faculdade. Então, a gente sabe que é um caminho lento, que é um caminho árduo, não é fácil, são desafios, né? Mas eu acho que foi uma soma de coisas, já. Então, eu não conseguiria te falar assim, não, foi especificamente isso que me fez me tornar advogado. A advocacia seria algo vocacional, Douglas? Com certeza. Com certeza. Eu gostaria de pegar um ponto, eu sempre gosto de conversar com especialistas e a gente abordar os mais diversos assuntos, certo? Você falou sobre a questão da ressocialização. Você acha que o modelo vigente no Brasil funciona hoje, Douglas? Olha, essa é uma pergunta muito boa e, ao mesmo passo, muito difícil de ser respondida. Eu entendo que o Brasil, com o modelo atual que vem sendo exercido, ele não ressocializa. A escola constitucional dos res, que a gente fala de ressocialização, ela não funciona, infelizmente, do nosso sistema penal brasileiro. A gente vê muitos juízes invertendo a sua função, a gente vê promotores invertendo a sua função, a gente vê advogados invertendo a sua função. Recentemente, agora na semana passada, nós tivemos a advocacia criminal, teve uma vitória assim,
que eu acho que pode se dizer histórica perante o Supremo Tribunal Federal, que foi a votação dos juízes de garantia, aonde garante que o juiz que investiga e quebra o sigilo bancário, determina a tua prisão preventiva, manda colocar a tornozeleira preventivamente em você, não vai ser o mesmo juiz que vai julgar o teu processo. Até porque, com o juiz de garantia, esse juiz que teve acesso ao procedimento investigatório, ele só leva em consideração a tese apresentada pela acusação. Os advogados de defesa não conseguiu apresentar, então não é nem por vontade. A gente entende que isso é da natureza do homem, já formar uma convicção. Então agora com a implantação, claro que vai demorar um ano ainda, e ela demorou muitos anos para ser votada, com a implantação do juiz de garantias, a gente entende que a advocacia criminal teve uma vitória, assim, enorme, sabe? O que vai facilitar que, como eu disse, a gente transforma o bandido bom, sim, naquele que é apenado, pague a pena e depois consiga voltar para a sociedade de uma forma normal. Leigamente, entendendo essa posição, seria uma forma mais neutra de estar trazendo um julgamento ao réu, seria isso? Com certeza. Desde a história do direito, né, a gente conhece a deusa do direito e ela está com os olhos vendados, né? No nosso atual sistema acusatório do Brasil, me parece que o lado da venda da acusação está erguido. Então agora com o juiz de garantias, eu acho que a venda vai novamente vestir nos olhos da nossa deusa e a justiça vai novamente ser imparcial ou pelo menos melhorar em busca da imparcialidade. Bacana demais. Douglas, também uma dúvida que talvez muitos empresários que nos assistem, o pessoal de casa também tenha, é a questão do que a gente escuta muito às vezes nos noticiários, até na rádio, nos informativos. O que seria os julgamentos de primeira, segunda, terceira instância? Traz um pouquinho aqui para nós, Douglas. O que acontece, Léo? Todo cidadão, independente de ser no direito criminal, independente de ser na esfera civil, na esfera empresarial, enfim, no previdenciário, né? Então ele tem o direito do acesso à justiça. Isso é um direito previsto constitucionalmente. A Constituição também prevê que o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Então, com algumas exceções, o advogado é sempre necessário se fazer presente para atuar em nome de alguém. Certo? A diferença de primeira, segunda e terceira instâncias, a gente caracteriza elas com regras de competência esculpidas diretamente na legislação. Então, tem artigos específicos que dizem, para tal ação, a competência é em tal lugar. Para tal ação, a competência é em tal lugar. E assim por diante, sabe? Mas, a grosso modo, e para o público de casa que é leigo entender, primeira instância aqui na nossa região, por exemplo, da Justiça Estadual seria Salto do Lontra. A segunda instância seria o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, localizado em Curitiba. E as terceiras instâncias seriam os tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. A grosso modo, uma explicação seria essa. Claro que se eu começar a falar regras de competência, que nós vamos passar uns 3 dias aqui discutindo e eu tentando explicar, entende? E para o público de casa também vai ficar um pouco cansativo, né? Mas, a grosso modo, é isso. Claro, daí a gente parte para a esfera federal, então Francisco Beltrão é a vara federal, Rio Grande é o Tribunal Regional Federal, que seria a segunda instância, composto por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e daí STJ e STF, terceira instância. Mais ou menos assim, a grosso modo. Bacana demais, Douglas. E a questão da OAB, como que funciona o órgão regulamentador da sua profissão, Douglas? A OAB, como eu mesmo mencionei aí no início da nossa conversa, no meu ponto de vista, né, é uma das provas mais difíceis do Brasil. Desde que eu fui aprovado, e muito antes, mas eu consigo falar com propriedade desde a minha aprovação, a gente percebe que essa prova ela cada vez fica mais difícil. Mais difícil. Claro que por um lado é bom, porque subentende-se que só vão advogar quem realmente está preparado, quem saiu da graduação preparado, né? Mas por outro lado a gente sabe aí que o índice de aprovação é baixíssimo, né? A OAB por si, ela é dividida em subseções,
Então, por exemplo, nós aqui fazemos parte da subseção da OAB Dois Vizinhos, né, que faz parte da seção Paraná e da OAB Federal, que é localizada no Distrito Federal, em Brasília, né? Então, o que acontece? A OAB, ela é um órgão que eu costumo dizer assim, de bastante representatividade, e dentro da OAB, por incrível que pareça, é um órgão político. Então, nós temos chapas, nós votamos para presidente, nós votamos para vice, e assim, é como uma política aqui em cidade pequena mesmo, o bicho pega, sabe? As chapas disputam, brigam, pedem voto, tem debate, enfim, né? E daí, claro, cada chapa, ela desenvolve o trabalho conforme o plano de trabalho dela e tudo mais, né? Essa linha de corte, na sua visão, ela é importante e, se sim, seria interessante ter em outros setores também essa prova, esse preparatório? Com certeza ela é importante. Então, responda a tua pergunta com sim, a tua primeira pergunta. Ela é necessária, extremamente necessária. Porque hoje nós temos vários níveis de instituição de ensino. Claro que, mas aquela instituição ela tem nota tal no MEC, mas a gente sabe que a nota do MEC por si só ela não forma uma instituição de ensino. Então muitos profissionais podem sair de lá e não estão preparados. Quem é aprovado na OAB já sente uma dificuldade extrema, que foi aquilo que eu mencionei no início da nossa conversa. Então você imagine quem sai cru, muito cru da graduação. Então, a primeira resposta para as tuas perguntas é sim, é importante. Segundo, em relação à aplicação de uma eventual prova de classe para as outras profissões, eu acho de extrema importância. No entanto, eu penso que não basta se criar uma prova. Eu acho que essa prova, de fato, ela tem que escolher os melhores. A gente vê algumas profissões aí que não vou mencionar, porque não é só uma nem duas, mas que tentaram criar mecanismos para corte, mas é uma prova que se você colocar para um acadêmico do primeiro ano do curso, ele vai lá e é aprovado. Então eu não sei até onde falar assim que precisa ter aprovação numa prova vai resolver algum problema. Diferente, por exemplo, da OAB, diferente, por exemplo, de uma residência médica, que não é qualquer um que faz, você tem que ser bom naquilo que você está fazendo. Claro que a residência ela é no momento a posterior, né, da graduação. E nossa, ela pode ser logo após ou durante, né? Mas eu acho sim que não adianta somente termos uma prova. Ela tem que ser uma prova, de fato, para classificar os melhores. Para quê? Para trazer aqui para a ponta, para o consumidor final do nosso produto, uma qualidade na prestação de serviço. Nós somos prestadores de serviços. A nossa profissão está aqui. Entende? Então, não adianta eu andar com um terno caro, com um carro importado, não adianta nada. Eu preciso ter técnica e dar confiança do que eu estou fazendo. Bacana. E falando um pouquinho de dados agora, algo que me deixa curioso, eu gostaria de entender qual que seria a sua visão sobre isso, é pensarmos que o Brasil tem um alto grau de profissionais formados em advocacia, certo? Comparado com outros países, mesmo tendo essa linha de corte. Só que aí talvez esteja algo que destoa, né? Não é todos os advogados que são bacharéis, né? Acredito que seja isso, que podem atuar no segmento. Seria isso, Douglas? Como é que funciona? Se tu entrar numa sala de primeiro ano de direito hoje e pedir o que eles sonham ser, vai ter lá um percentual que quer ser juiz, um percentual que quer ser promotor de justiça, um percentual que quer ser delegado de polícia, que são carreiras que de fato chamam a atenção num primeiro momento. Quem aqui que não queria ser juiz? Mas o cara muitas vezes nem sabe o que um juiz faz, nem sabe o que um delegado faz, entende? Então o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas iniciam a graduação do direito com uma ilusão de que aquilo é mais um curso, onde não é. A dificuldade é extrema, mesmo que seja privada, que seja pública a instituição, a dificuldade é muito grande. E depois elas terminam ali muitas vezes porque a família pressionou, muitas vezes com aquela intenção de fazer um concurso posteriormente, se bem que hoje a maioria das carreiras que exigem bacharel em direito, elas exigem que a pessoa tenha prática
no direito, então ela tem que advogar por um determinado tempo, como é o, por exemplo, da magistratura, da promotoria, dos delegados de polícia. Então há uma exigência objetiva de que quer ser sim. Então você tem que ser advogado e ter atuado no mínimo tantos anos. Então, é uma pergunta que é um pouco difícil de responder, Léo, mas eu creio que seja isso. As pessoas ingressam no curso sem saber de fato o que querem, se é aquilo que querem, e depois, no decorrer, vê que não tem como voltar atrás, já fez 2, 3 anos, então não tem como voltar, querem ter a graduação, ou acham que a prova da OAB é fácil, ou acham que concurso público é fácil, e acabam ficando nisso e indo para outras áreas. Como também tem não só profissionais bacharéis em direito, tem profissionais bacharéis em contábeis, em administração, que não exercem a função, né? Que optaram por não exercer a função, talvez por dificuldade, talvez por não entrar no mercado de trabalho, enfim, é um leque muito grande, né? São N motivos, né? Algo interessante que eu também gostaria de abordar, agora escutando suas visões e seus posicionamentos, me leva a um questionamento que eu queria levar para o pessoal de casa, aonde surgiu também a segunda face do Douglas, o Douglas empresário, o Douglas investidor. Tu sabe que, como eu falei no início da nossa conversa, eu sempre fui um cara muito dinâmico, sempre busquei ser muito dinâmico. E essa facilidade do diálogo me fez conhecer muitas pessoas, sabe? E faz conhecer todos os dias. Eu não me importo e não me importava de um prefeito me convidar para ir para Curitiba para eu segurar a mala dele. Não tinha problema nenhum, porque talvez se em 3 dias que eu tivesse lá em Curitiba eu aproveitasse 5 minutos e conhecesse uma pessoa para minha vida, já era sensacional aquilo. E essa vontade de conhecer e vontade de crescer fez com que eu conhecesse pessoas onde tive a oportunidade de começar um empreendimento totalmente diferente da advocacia, sem, é claro, abandonar a advocacia, mas o quê? Em busca de crescimento, em busca desse dinamismo, em busca de novas portas que vão se abrindo. Então eu acho que é isso que me fez, assim, sair também um pouco. Claro, volto a falar, não abandonei a advocacia, que muitas pessoas falam, parou de advogar. Não, eu não parei de advogar, a advocacia é o que eu amo fazer, só que a gente sempre busca novos caminhos, né, e busca novas oportunidades, e as oportunidades vão passando, se a gente acha que é boa, tem que enfrentar. Hoje seria um grande investidor do setor imobiliário, vê isso como algo promissor no município de Nova Prata, Douglas? Com certeza, eu tive a oportunidade há pouco tempo atrás aí de investir numa das cooperativas de crédito aqui da cidade, que vocês conhecem, né? E assim, a partir daí e junto com isso, eu também tive oportunidades com outros parceiros de fazerem novos investimentos no setor imobiliário, mas não necessariamente no ramo comercial e no ramo imobiliário, necessariamente num lago, né? Nós temos uma região hoje propícia ao turismo, eu costumo dizer que Nova Prata é uma das cidades mais bonitas aí que eu conheço, com o nosso alagado, com as nossas belezas naturais, e a gente viu aí uma brecha de estar alavancando uma nova situação. Primeiro foi com um empresário do ramo da construção, então a gente somou a minha vontade nisso aí e a experiência, a expertise desse profissional para estar fazendo uma primeira residência no Lago, a qual a gente já logrou êxito e acabou comercializando ela, e depois com um outro colega meu que ele já participava do ramo imobiliário, no entanto, residencial na cidade. Falei, vamos juntar essa fome com a vontade de comer aqui e vamos tentar empreender, buscar novos caminhos, né? E daí onde surgiu aí as parcerias e a gente tem construído aí imóveis no lago, né? Aproveitando esse potencial turístico nosso e comercializando. Inclusive, anteriormente estávamos aqui num bate-papo informal, não sei se podemos citar ou não, mas hoje provavelmente vai ser um grande lançamento do setor imobiliário aqui no Alagado, né, Douglas? Isso aí, hoje foi o lançamento de uma dos nossos empreendimentos, né? Ele já está disponível à venda, né? Uma casa de alto padrão, né, para um público específico, né, nós temos uma certa dificuldade em vender esse tipo de imóveis para público de Nova Prata. Por quê? Porque geralmente o pessoal de Nova Prata tem um amigo que tem a casa, fica um negócio mais
mais prático do que necessariamente um investimento, né? Mas hoje foi lançado, né, um dos nossos empreendimentos, né, e está disponível para comercialização aí, né, no mercado. O seu sentimento é que o setor turístico de Nova Prata do Iguaçu e imobiliário também está aquecido, o pessoal que nos assiste pode estar buscando isso, a sua empresa também é aberta para investimentos externos. Douglas, como que funciona? Hoje a nossa empresa no ramo imobiliário ela não está aberta para investimento externo. Então a gente tem o nosso investimento, a nossa sociedade, então a gente não abre isso, pelo menos nesse momento. Muito se ouve falar de questões políticas, mudou de governo, então parou a construção, parou isso, aumentou isso, baixou isso. Confesso assim que nessa nossa trajetória a gente não percebeu uma diferença assim, tão estrondosa a ponto de mudar mercado. Tá? Muito pelo contrário, a gente vê a mesma valorização que ocorria há vários anos atrás, inclusive até mesmo antes de eu começar nesse ramo, que como eu falei, o meu sócio ele era do ramo já, então a gente vê essa valorização aí e entendemos que a flutuação de mercado ela não é fator suficiente para derrubar o mercado. Então a gente acha que vale a pena sim investir. Eu também parto da premissa que o investimento em qualquer que seja a área, ela também tem que partir de uma vontade, de uma paixão do empreendedor. Não adianta você falar, eu tenho dinheiro aqui, eu vou colocar lá e beleza, tomara que dê certo. Não adianta fazer isso. Então você tem que ter a vontade, você tem que concretizar os sonhos, tem que ter os sonhos, tem que ver os sonhos se realizando. Porque senão, acho que não, se não tiver a vontade do negócio, morre na casca, né? Entendo. E a nossa macro região, tanto oeste como sudoeste, por Nova Prata, ser agraciada, né, com 100 quilômetros de Nova Prata, nós temos tanto a capital econômica do sudoeste quanto a do oeste. É promissor realmente, né, Douglas, essa questão do alto padrão, talvez clientes mais selecionados. Acredito que seja esse estilo de negócio que a sua empresa busque. Com certeza, Leonardo. O que acontece? É aquilo que eu falei. A gente não está falando aqui que pessoas de Nova Prata, do Salto do Lontra, de Capitão, não têm condição econômica de comprar um empreendimento nosso. Não é isso. Muito pelo contrário. Nós conhecemos várias pessoas aqui que, né, o poder aquisitivo é enorme. Agora, por outro lado, eu acho que essa proximidade é aquela história. Santo de casa não faz milagre. Eu tenho lago aqui, eu vejo todo dia. Por que eu vou querer investir 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões numa residência? Entende? E eu acho que é isso que chama a atenção de quem não tem. O pessoal de Cascavel, que querendo ou não já vive num trânsito diário, o pessoal de Francisco Beltrão, o pessoal de Pato Branco, enfim. E o que faz o quê? Utilizar dessa beleza natural que nós temos e direcionar eles para a nossa região. Então foi esse aí o nicho de mercado que nós tentamos ingressar e graças a Deus vem dando certo. Bacana demais. E teriam outros empreendimentos sendo maturados, amadurecidos aí nesse segmento, Douglas? No segmento imobiliário, a ideia nossa é não parar. Então, hoje mesmo tivemos reuniões com outros empreendedores, donos de loteamento. A ideia é continuar. Claro que sempre com muito pé no chão, né, Leonardo? Com muita cautela, né? Analisando de fato a economia, por mais que eu falei que a gente entende que ela ainda não fez diferença, mas no futuro a gente não consegue dizer se vai explodir, se vai cair, a gente consegue prever alguma coisa com base na economia mesmo, mas ter certeza de alguma coisa não, né? Então assim, a gente está continuando com passos certos, com passos bem tranquilos, né? Em busca de novos parceiros, enfim, de restabelecer isso aí e continuar construindo e vendendo. Eu gostaria, analisando essa aula que eu analisei aqui ao lado de vocês, eu tenho uma pergunta que acredito que é uma pergunta popular que o público de casa estaria fazendo. Douglas, quando você investiu na sala comercial onde hoje reside, está instalada a cooperativa de crédito ali, que por sinal muito bom gosto pelo empreendimento, a gente sabe que você tem muito bom gosto, ao demolir aquele estabelecimento antigo familiar, é um sentimento um pouco estranho, acredito eu. O que acontece, Jean? Da minha parte, claro,
um sentimento estranho, um sentimento ao mesmo tempo estranho, um sentimento bom, um sentimento triste. Então, é uma soma de situações, né? Porque, afinal de contas, eu nasci, cresci ali, a minha família, o tempo todo ali, né? Eu moro com a minha mãe, o meu pai faleceu antes da demolição, né? Então, assim, uma preocupação muito grande que eu tinha era, de fato, com a minha mãe, uma pessoa que já tem 79 anos de idade, que viveu 62 anos ali, naquele mesmo lugar. Então, era uma preocupação, né? Mas, ao mesmo passo, tinha esse sonho de ver aquela esquina que meu pai tanto batalhou, que ganhou o seu dinheirinho ali suado, com a lojinha, vendendo, atendendo os clientes, os amigos, e ver o empreendimento que se tornou hoje. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que tinha o sentimento de tristeza de ver aquilo se demolindo, tinha o sentimento do sonho de ver o que se transformou. Muito bacana. Copete, finalizando essa pauta imobiliária aí, mas não poderia deixar de pedir, existe alguma vertente aí, alguma ideia para esse público de parceria, de você construir para as empresas se instalarem, para você locar, além dessa que você já tem ali alagado, as tuas empresas ali fazendo a construção de imóveis para venda em específico, essa parceria mais, se alguém tem interesse de trazer uma empresa para Nova Prata, trazer um comércio, pode buscar o Copete para fazer uma parceria? O que acontece, Jean? Eu sou um entusiasta do empreendedorismo. Então, eu adoro ideia. Claro que a ideia a gente tem que estar muito solidificada para tirar ela do papel e colocar ela, realizar ela. Mas é claro que as oportunidades a gente tem que analisar, né? E dentro de uma viabilidade tanto econômica, claro que a gente sabe que existe o risco, né? Mas sim, nós estamos de portas abertas para fazer parceria, enfim, para estar atuando, né? Com novas ideias. Inclusive, eu vou aproveitar a oportunidade e lançar aqui, daqui um pouquinho, uma nova ideia que está vindo para o mercado de Nova Prata aqui, que nem vocês não sabem, né? Que eu vi que vocês ficaram curiosos quando eu falei no início da nossa conversa informal, né? Mas, assim, é sempre em busca de novas oportunidades, de novas ideias, de demonstrar que, pelo menos, a gente está tentando. Então, vamos deixar essa para o final e vamos adentrar a um assunto muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito dessa parte da parte musical, né? Dessa parte dos artistas. E hoje, Copete, você tem uma empresa que agencia talentos e você também tem uma dupla já consolidada no mercado, com nome já, com sucesso lançado nas principais plataformas dos nossos streaming musicais aí do nosso país. Fala um pouquinho para nós, um pouco da história da empresa, como que veio primeiro a dupla para depois idealizar a empresa, um pouquinho desse ramo para nós. Vocês só não vão me pedir quando que eu durmo, né? Porque advogado constrói casa, faz um pouco de tudo, né, cara? Então, eu sou um admirador da boa música, né? Arranho um violãozinho lá de vez em quando, né? Quando tô tomando uma cervejinha com os amigos. Cantor tal, né? também, Douglas. Na verdade, assim, eu costumo andar sempre com o Ademir, né? Eu canto, ele pede desculpa, né? Porque a gente tem que apaziguar a situação, né? Mas o que acontece? Um determinado momento eu estava verificando uma das redes aí sociais aí e verifiquei uma dupla que me chamou muito a atenção pela qualidade. Não sou nem um especialista em música, mas estudei música por um tempo, arranho alguns instrumentos. E vi naquela dupla lá uma coisa assim que eu não tinha visto ainda e que arrisco dizer que eu não vejo em nenhum cantor da atualidade, que era a emoção, sabe? Você tá cantando, uma dupla sertaneja tá cantando, uma olhando no fundo do olho da outra e você vendo que eles sabem exatamente o que fazer. Então isso aí não é para qualquer um, tá? Não é técnica, não é estudo, não é só isso. Isso aí é dom, é um negócio diferente. E aquilo me chamou muita atenção. E eu chamei o pessoal, né, que é a dupla Cláudio e Matheus, a dupla que Deus me deu a oportunidade de estar empresariando. E conversei com um deles, acho que num primeiro momento com o Cláudio, nada profissional. Cara, curti muito o trabalho de vocês, há quanto tempo que vocês cantam. E eles foram me explicando um pouco
da vida deles, né? Uma vida muito simples, muito tranquila, no oeste baiano, então eles não são aqui da região, eles são lá da Bahia, né? E chegou um momento na nossa conversa ali, eu não me recordo se levou 1 dia, 2 dias, 3 dias a nossa conversa, enfim, que eu pedi se eles tinham um empresário, né? Porque era inadmissível para mim uma dupla com a qualidade que eu estava vendo não ter empresário. E foi quando eles me responderam que não tinham um empresário e tal, e eu pedi se eles tinham vontade de conhecer o Paraná. Até aí tudo muito sem profissionalismo. E eles me falaram, olha, a gente tem proposta de São Paulo, tem proposta de Minas, tem proposta de Goiânia, que é o berço da música hoje, sertanejo, mas a gente topa. Aí eu sempre costumo falar para eles que eu não sei quem que foi mais louco, né, cara? Eu chamar os caras que nunca tinha visto, ou eles virem, né, cara? Vai saber o que, né, cara? Mas acabaram vindo para cá. Ficaram um tempo aqui, eu me recordo que fui buscar eles no aeroporto, o Cláudio e o Matheus. Hoje tenho eles, assim, não só como artistas, mas eu tenho eles como amigos de verdade, a gente é muito confidente, praticamente uns irmãos para mim, assim, a gente conversa com muita tranquilidade, sabe, com muita transparência. E eu me recordo quando eu fui buscar eles no aeroporto de Cascavel, eles nunca tinham viajado de avião, né? O Cláudio bastante surpreso com aquilo tudo, né? E nós vindo para cá e a gente conversando, e eu numa curiosidade para escutar aqueles piá cantar, porque eu não tava acreditando que era tão bom quanto no Instagram. Eu falei, certeza que vão começar a cantar aqui, né, cara? E vai ser o pior que eu, né, cara? Aí fomos num jantar na mesma noite, coitados, piá, né? Pegaram voo, viajaram no ar-condicionado gelado de avião o dia inteiro, chegaram aqui, eu fiz eles tirar o violão e a hora que os caras começaram a cantar ao vivo, eu falei, meu Deus do céu, é isso aí mesmo. Mas até aí era tudo muito sem profissionalismo. Era para eles conhecer, não tinha compromisso nenhum, nem eu com eles, nem eles comigo, né? Ficaram aqui por um tempo, voltaram para a Bahia, tinham os motivos deles de voltar para lá, inclusive família e tudo mais, né? São dois meninos novos, 21 e 23 anos, então uma moçada nova, né? E depois de um tempo nós continuamos conversando, foi se estreitando os laços e eu falei, tão a fim de voltar? Sim, agora então vamos fazer um negócio profissional, porque da mesma forma que eles têm o sonho, a gente como empreendedor também tem o sonho, né? E eles vieram para cá daí com um contrato assinado, estão fazendo muito sucesso. Me recordo que, claro, não vou falar que isso é mérito meu, é mérito deles, mas quando nós iniciamos a nossa conversa aí, que tem aproximadamente um ano aí, não tem um ano ainda, 8 meses, eles tinham 17 mil seguidores nas redes sociais. E hoje eles ultrapassaram a marca de 146 mil, né? Artistas aí renomados já curtindo o trabalho deles, né? Zezé de Camargo, Diego Vitor Hugo, enfim, artistas de muito renome aí. Então, assim, daí surgiu a necessidade de eu empreender no ramo artístico. E como advogado, eu tenho que fazer as coisas, pelo menos que eu acho que são certas, né? E foi quando eu criei a Audiv Music, que é uma mistura de uma palavra em latim, que é áudio em latim, né? Audiv e music, né? Que é música em inglês. Então nós criamos a Audiv Music, e ela está aí no mercado, né? Com esse intuito, num primeiro momento, de assessoramento de pessoa jurídica pro Cláudio e Matheus, né? E assim, com as portas abertas para novos talentos. As pessoas acham... É bem engraçado, porque como o número da empresa que está lá na bio do Instagram dos meninos, então diariamente tem gente chamando, eu sou cantor, dá uma oportunidade, eu sou compositor, olha essa letra que eu fiz, passa para os meninos gravar. Mas assim, eu tô falando assim, de 100, 150 chamadas disso aí por dia. Então assim, claro que a gente faz uma análise, algumas coisas a gente passa para os meninos olhar, outras não, até porque senão tem que ficar o dia todo respondendo isso, né? Mas assim, a Audiv Music está com as portas abertas e a gente espera aí que num futuro não tão longo a gente esteja competindo com as grandes marcas. Seria uma semente, Douglas, de um princípio de uma produtora musical? Essa seria a ideia? Com certeza, com certeza. A Audiv Music ela veio aí para criar eventos, para produzir eventos,
né? E para dar esse suporte enquanto pessoa jurídica para a dupla Cláudio e Matheus nesse primeiro momento. São segmentos muito distantes, né? Advocacia, construção e agora produção musical. Quais são as principais dificuldades e os principais acertos que você vem notando nessa trajetória, Douglas? Olha, eu vejo assim, Leonardo, que o imprescindível para tudo isso é fazer as coisas com o pé no chão. Então, claro que a gente às vezes tem que arriscar, sim, é necessário. O risco, ele é um mal necessário, né? Mas eu acho assim que a cautela, eu diria para todas as pessoas que pensam em empreender, cautela é o primeiro passo. Porque para você conseguir ter novas ideias e empreender da forma que você quer, você tem que estar com a mente tranquila. E para você estar com a mente tranquila, você tem que ter cautela. E eu tenho uma pergunta meio inusitada novamente, porque eu sou muito curioso. Cláudio e Matheus é o nome dos meninos mesmo ou é um nome artístico? É o nome dos meninos mesmo. E Cláudio foi uma Matheus combinação muito eles bonita são mesmo. irmãos, né? São irmãos, eles são lá de uma cidade chamada São Desidério, no oeste baiano, próximo a Barreiras. E é o nome deles, Cláudio e Matheus. O Cláudio é o mais velho, primeira voz, e o Matheus, o segunda voz, o mais novinho, o Mateuzinho, que nem eu chamo, e o Cláudio fala, me chama de Claudinho, Copete, por que só o Mateuzinho? Inclusive, aproveitando a deixa, convido vocês que estão nos acompanhando para curtir lá, seguir no Instagram, lá, Cláudio e Matheus Oficial, a dupla de Nova Prata do Iguaçu. Nasceram na Bahia, mas são pratenses agora. Aí, estamos naturalizando eles aqui. Como que está sendo o processo de adaptação da dupla aqui no Paraná, Douglas? Olha, em que pese eles serem da Bahia, eles já viajaram muito o Brasil aí, né? Então eles já conhecem outros estados, inclusive São Paulo, Goiás, enfim, né? Eu vejo assim que tá bem tranquila a adaptação, eles sofrem um pouco com o frio, que não teve esse ano, né? Mas já tem uma certa dificuldade, mas eu acho que em relação, eles são uns meninos muito carismáticos, muito humildes, muito sinceros, então eles fazem amizade fácil com as pessoas, eles têm essa facilidade de conversar, e a própria, eu vejo assim que aonde talvez eles se pegam um pouquinho em saias justas, a humildade deles faz com que eles que vai, entendeu? Se sobressai. Isso aí, se sobressai. Então tá bem tranquilo, assim. Claro que o objetivo aí, nós temos várias tendências que vêm falando isso para nós, inclusive de artistas de renome, que eles estão prestes a estourar aí no cenário nacional, né? Então, logo aí vai estar vindo participação com outros artistas. Lucas Reis e Tássio agora é a próxima canção que já está sendo produzida pela Audiovi Music, junto com o nosso produtor musical, que é o Edu Vendramini. Hoje a gente tem uma possibilidade que, se você tem um produtor musical bom, os melhores você pode ter do teu lado. Então é bem engraçado que as pessoas acham que a gente vai para um estúdio de gravação e tá lá o baterista, tá lá o cara do violão, tá lá o cara do piano, e isso não acontece. O artista vai para o estúdio de gravação, por exemplo, aqui em Francisco Beltrão, ele vai gravar a voz. O guitarrista gravou a guitarra lá de São Paulo, o baterista gravou a bateria do Rio Grande do Sul. O cara que fez a mixagem é o mesmo que fez do Zezé de Camargo e Luciano. Então, é engraçado porque esse mundo tecnológico traz essa possibilidade de qualidade técnica pra gente, entendeu? Ao extremo. Então, quem está produzindo hoje é um produtor de renome, o cara que vai fazer a mixagem da música, que organizar os mínimos detalhes aí, é o cara que faz pro Zezé de Camargo, que fazia pra Marília Mendonça. Então, é bem interessante. Eu, como já sou fã dos meninos, vou deixar mais uma vez a deixa aí pra galera de casa. Tá aí na tela o Instagram dos meninos, Cláudio e Matheus. Sigam ali, acompanhem os vídeos deles. Eu acredito que vai estourar em breve. Na minha playlist pessoal já tem as duas músicas do Spotify deles, Luz Acesa, e a outra eu não lembro dizer. Por Engano. Esse por Engano. Isso aí. Lindas músicas. E até para o pessoal de casa tá ciente, né, Douglas? Os maiores nomes da música do segmento sertanejo vem comentando, conversando e acredito que até abordando vocês a respeito da trajetória musical do pessoal. A gente acompanha muito isso no Instagram, né?
Com certeza. Eu sempre costumo dizer que em que pese ser esse primeiro contato que eu tô tendo com esse tipo de empreendimento, mas a gente percebe assim um grande público de renome procurando eles, né? Então, você pode ver facilmente aí nas redes sociais, e isso tudo, até pouco tempo atrás, era tudo muito orgânico, não tem nada patrocinado, é porque o povo gostava e queria ouvir. Nós temos aí Zezé de Camargo e Luciano, que é um ícone da música sertaneja. Nós temos de Paulo e Paulino, que é bem o estilo que eles cantam. Diego e Vitor Hugo. Lua Pereira, que é mais da atualidade, né? O próprio Fred Fabrício, eles fizeram uma participação com o Fred Fabrício recentemente num show aqui em Dois Vizinhos. Zé Neto e Cristiano, Henrique e Juliano, enfim. É um leque de nomes que, quando eles postam ali, chove de comentários, né? E isso engrandece o trabalho, tanto deles quanto o meu, porque a gente nos parece que estamos indo no caminho certo. Então, são vários artistas de renome procurando para fazer participações, trocando ideia, conversando, entende? E isso é bem gratificante para nós, né? E agora, analisando toda essa história, Copete, verificamos que você não dorme mesmo. Mas nos momentos de lazeres, o que é o principal lazer do Copete? O doutor pratica algum esporte? Como funciona essa vida pós Cláudio Mateus, pós advocacia, pós empreendimentos no Alagado, reuniões, procuradoria municipal? É complicado. O que acontece, já? Eu sou um cara que sou muito ansioso, né? Tanto é que faço tratamento para ansiedade, algumas vezes preciso tomar remédio para dormir um pouco. Gosto muito de pescar, né? Então, pratico pesca esportiva, né? Que é o pesca e solte. A partir do momento que eu percebi que aí era uma válvula de escape que me trazia um pouquinho de tranquilidade, eu comecei a me aprofundar um pouco mais nisso, porque também é um esporte caro, um esporte técnico, né? E além dos campeonatos aqui da região, das pescarias no nosso lago, nos lagos da região aqui, 1 ou 2 vezes por ano eu faço uma viagem aí de 5, 6 dias isolado lá para a Amazônia, que daí eu não tenho acesso ao celular, não tenho nada, que é onde eu consigo dar uma desparecida. Paralelo a isso, sou praticante de tiro esportivo, gosto do tiro esportivo, mas não vejo nem na pesca e nem no tiro o que o paraquedismo me traz. Às vezes eu costumo dizer assim, cara, tô precisando saltar de paraquedas. Porque eu acho que essa pressão do dia a dia, esse monte de coisa, vai te sobrecarregando de tal forma que você precisa de alguma coisa para, de fato, esquecer. Então, quando você está no tiro esportivo, você está carregando o teu carregador ali, você pode estar pensando no que for. Quando você está lá pescando, o peixe não está puxando, você está pescando, está pensando nos problemas. Agora, quando eu tô saído da aeronave, estou caindo a 320 por hora, eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser fazer o procedimento de abrir o paraquedas. Então, eu acho que o paraquedismo é o que me traz mais tranquilidade, e sempre que eu vejo que o meu organismo está precisando dessa carga de adrenalina para tranquilizar, é o paraquedismo que eu busco a saída. Não imaginava você pulando de paraquedas e pensando qual vai ser meu próximo empreendimento no Alagado. Olha lá, que empreendimento legal aquele, vou fazer um parecido, né? Não dá tempo, cara. E assim, Douglas, acredito que o pessoal de casa agora ficou extremamente entusiasmado, tanto quanto nós. E nesses momentos que você está pulando, praticando paraquedismo, teve algum momento que você pensou, meu Deus, talvez dê errado, ou nunca aconteceu isso? Eu não sou nenhum profissional, né? Eu tô aí com 60 saltos aproximadamente, né? Sou federado já na Federação Paranaense de Paraquedismo, a gente já ganha a nomenclatura de atleta de paraquedismo, né? Só que assim, é um esporte que ele não admite erro, né? Claro que as pessoas falam, mas tem reserva? Sim, tem um paraquedas reserva. Mas é só um. Eu falei, cara, se é para ter o reserva, se não vai abrir nada, então eu parto muito da premissa do cara ter a hora dele, né? Porque é diferente de você ir praticar um esporte sob a influência de álcool ou sem estar concentrado. No paraquedismo ele não admite isso. Você tem que ter todo um preparo, você tem que estar tranquilo, você tem que estar focado naquilo que você está fazendo. Para quê? Para se der merda, você saber o que fazer para se livrar daquilo,
né? E é uma coisa que eu acho que mais me chama a atenção, que toda vez que eu entro na aeronave eu tô tremendo de medo. E a hora que abre a porta e eu pulo, que o meu paraquedas abre, eu não vejo a hora do avião descer para eu subir de novo. Então eu acho que isso que motiva, eu acho que essa descarga é tão grande de adrenalina, e isso não é comigo, isso a gente... porque dentro do avião, o avião, para vocês terem uma ideia, o avião que a gente utiliza é tipo uma Kombi, com asas, né? Muitas vezes não tem nem a condição de uma Kombi, o altímetro que eu uso tem mais informação do que os equipamentos do avião, para vocês terem uma ideia, né? E aí, claro, tem situações que você não pode sair da aeronave até determinada altura, que se der alguma pane você tem que ficar dentro da aeronave, esperar cair o avião... Enfim, tem várias situações desse tipo. Mas a gente conversa com os instrutores, porque nesses 15, 20 minutos de subida de avião, é uma festa ali, né? Uns estão rezando, outros estão cantando, outros estão falando da vida, o grupo que está ali, né? Dependendo da aeronave 5, dependendo da aeronave 15 pessoas, enfim, né? E você fala com instrutores experientes aí, com 5, 6 mil saltos, e fala, ó, tô adrenado, cara, tô com adrenalina a 1000. Eles olham para você com a mão deles tremendo e falam, se fosse só você, tava tranquilo. Então eu acho que é isso que é a motivação de você querer mais, claro, com muito respeito, né? E agora eu vou te colocar numa saia justa. Se o avião tá subindo e vai cair, tu pula com o paraquedas ou fica no avião esperando cair? Assim, ó, o que acontece? Tudo no paraquedismo, como na aviação, a gente tem que utilizar de procedimentos, né? Então, se a aeronave ela tiver ultrapassado os 1.500 pés, que daí sim a gente controla isso com um altímetro que vai no pulso, é uma espécie de relógio. Então, se a aeronave ultrapassou os 1.500 pés, a gente abandona a aeronave e abre o paraquedas. Por quê? Porque vai dar tempo de cair e o paraquedas abrir, porque o paraquedas não abre... Ele é uma lona dobrada, é um tecido dobrado. Então ele precisa de vento empurrando ele para ele abrir. Então, se tiver mais que 1.500 pés, o procedimento é você abandonar a aeronave. Se tiver menos de 1.500 pés, cinto de segurança, posição fetal e esperar a queda. Porque não adiantaria o pulo? Não adiantaria, não iria dar tempo. Eu iria cair e o paraquedas não ia estar aberto. Entendi. E após essa aula de motivação para o pessoal que está em casa, quem quiser praticar esse esporte, Douglas, aonde procurar, como iniciar, como iniciou a sua vontade? O paraquedas, o paraquedismo, ele tem duas formas de você iniciar, pelo menos as que me foram apresentadas. Uma é através do salto duplo, onde você vai lá, faz uma mini aula lá de 10 minutos e o instrutor vai pular amarrado literalmente com você, e o instrutor vai fazer tudo, vai abrir paraquedas, vai olhar a altitude, se der pane vai fazer procedimento de emergência, enfim, e você só vai curtir o salto. E a segunda situação foi a que eu iniciei, que foi já fazendo o curso AFF, que desde a primeira vez que eu salto, eu já salto sozinho. Claro, o instrutor está me segurando na roupa, mas não está amarrado. A partir do momento que abre o meu equipamento, ele me solta e dali em diante eu tenho que colocar em prática o que eu aprendi em solo em umas aulas teóricas. Desde o primeiro salto? Desde o primeiro salto. A gente salta o primeiro salto. O curso AFF, quando eu fiz, ele era dividido em 7 níveis. Então, o nível 1, a gente saía da aeronave com 2 instrutores me segurando nos braços e nas pernas. O nível 2 também. A partir do nível 3 já era só um instrutor. A partir do nível 4, esse um instrutor saía junto comigo, mas já não estava mais me segurando. O nível 5, o nível 6 e o nível 7 também a gente já sai sozinho, o instrutor só está acompanhando, ver se você faz o procedimento. Então, a partir do momento que você terminou os 7 níveis, tem um instrutor que é o Jaju, mandar um abraço para ele, inclusive lá de Foz do Iguaçu, que ele fala, agora a gente já consegue sobreviver. Então agora, se eu sair de um avião com paraquedas, eu consigo sobreviver. E daí, aos poucos, você vai diminuindo o tamanho de paraquedas para pegar mais velocidade, para o pouso ser mais profissional, enfim, é um monte de coisa. Hoje a sua prática é em Foz do Iguaçu? Isso, a escola que eu participo e que eu pratico, eu acho que pela facilidade é a Foz do Iguaçu, porque eu acho que é a mais próxima aqui da região. Mas eu já saltei em Boituva, que é a capital do paraquedismo, eu já saltei em Manaus, um dia que eu estava vindo de uma das minhas pescarias, parei num aeroporto privado lá, olhei lá, paraquedismo Manaus. Falei, não, né, eu tô aqui, né, cara, o que é pular aqui, né, cara? E daí já saltei em Manaus, mas assim, é engraçado que até quando eu vou programar eventuais férias, eu já falo assim, vamos para onde? Vou para tal lugar.
Tem paraquedismo? Tem, opa, então fechou. Agora, se eu tiver que escolher um lugar que é bonito e o outro que é bonito, um que tem paraquedismo junto e o outro que é só bonito, eu vou onde é bonito e tem paraquedismo. Onde bate a referência, né? E esse salto em Manaus, visualizando a incrível Amazônia, aí como é que foi? Esse salto em Manaus foi uns 6 meses depois que os paraquedistas se perderam lá, inclusive dois ou três perderam a vida, né? Foi do mesmo lugar, inclusive, que eu saltei. Foi um pouco engraçado, porque aqui a gente se sente um pouco mais à vontade, porque você tá com os teus amigos que saltam direto, e a galera que você conhece e tal. E lá era um avião, cabiam 15 pessoas, mas eu não conhecia ninguém, né? Quando eu não tinha levado meu equipamento, então aluga o equipamento lá. Quando eu fui colocar um capacete, um negócio do capacete passou no meu nariz, assim, começou de pingar sangue. Eu dentro da aeronave já, um calor de 50 graus dentro daquela roupa e pingando sangue, assim. E tinha uns paraquedistas da FAB que estavam saltando com nós. E eu falei, cara, o que tem aqui no meu nariz? Ele falou, cara, tá minando sangue. Ele utilizou essa expressão. Eu falei, puta merda, cara, eu vou ter que descer com a aeronave, né? Não vai ter o que fazer. Porque quando você vai subindo, a temperatura vai diminuindo, né? Lá em cima, inclusive, a 15 mil pés aí é frio, né? Aí o que acontece? Falei, cara, segurei o dedo lá, estancou aquilo. Tinha tomado, a gente sempre faz um briefing de área, então o cara que tá lá na área, ele fala, olha, o vento aqui tá para cá, a gente estuda isso tudo, porque é bastante física, a gente faz cálculos, né, para ter um pouso adequado no local que tinha que ser. E lá em Manaus é engraçado que você tem de um lado a floresta amazônica e do outro a cidade de Manaus. Então o cara falou para mim, a partir do momento que abrir o teu paraquedas, você tenha como referência a Arena Manaus, o estádio lá que foi utilizado para a Copa, que vai ficar na tua esquerda. Eu falei, tá tranquilo, né, cara? E saíram todo mundo pulando e eu pulei e umas nuvens, cara. Lá o clima muda muito rápido. E umas nuvens, e eu dentro daquela nuvem, olhei, tava na hora de abrir o paraquedas e abri aquela nuvem e não conseguia enxergar a dita arena, né? E aí a gente tem um procedimento que quando tá no meio das nuvens, você tem que ficar girando em espiral para você não sair para algum lugar muito longe e depois o vento não deixar você voltar. E eu giro a espiral, e aquela nuvem, e nada, e chegando a hora de pouso, e eu falei, meu Deus, vou pousar onde, né? Já comecei a pensar num pouso de emergência. Quando apareceu, saí da nuvem, né? Olhei para o meu lado, que nada da arena. Puxei meu paraquedas para o lado, nada na arena. Virei para o outro lado, a floresta. Falei, meu Deus do céu, onde que eu tô, cara? Virei de novo, achei a arena, cara. Aí eu já tava com uns 2.000 pés, que já é procedimento de pouso, daí, mas consegui, fui lá, tudo de boa. O pessoal lá da Paraquedismo Manaus uma amizade também a gente criou, sabe? Mas é assim, eu acho que é essa adrenalina, eu acho que tudo é uma mistura de coisas que faz a gente ser um pouco louco. Entendo. E de 60 saltos, Douglas, qual que foi o mais emblemático? Qual que pesou mais no coração? Eu acho que o que mais assim, me deu, aumentou o meu medo, foi ainda enquanto eu era aluno, que daí você salta com um rádio aqui, que o cara de baixo fica te falando, olha, vem mais para a direita, vai mais para a esquerda, para a gente acertar o pouso, né? E tinha muito vento ali em Foz, e a gente salta lá próximo da usina de Itaipu. E ali tem uma linha dos fios da Itaipu, que a gente chama de linha vermelha, que não pode chegar perto daquilo ali, porque o risco de morte é iminente mesmo de paraquedas. E a gente precisava sair da aeronave em cima do Itaipu para o vento trazer. Tinha um vento numa condição que quase eu, enquanto aluno, não podia participar, porque isso os instrutores ficam cuidando e tal. Só que é tão engraçado que o vento a uma altitude ele está para um lado, a outra altitude ele está para o outro, são camadas de vento. E nem os instrutores, eu acho, imaginavam que lá tinha tanto vento naquela ocasião. E o paraquedas começou a pegar um rumo um pouco diferente do que era pegar. E o instrutor falava para mim, direita, e eu puxava tudo para direita e o paraquedas continuava indo para a esquerda. Falei, pronto, né, cara? Já comecei a ver lá umas roças que tinha. Falei, é lá, né, que eu vou ir, né? Porque, por incrível que pareça, as pessoas falam, pousa na água. A água é um dos piores lugares para pousar de paraquedas, porque você tem que fazer todo um procedimento para se soltar do equipamento antes de tocar a água, né? Porque ele vai te levar para o fundo, né? Então vai te matar afogado. Aí, só que daí, graças a Deus, eu peguei uma outra camada de vento e consegui voltar. Mas acho que esse aí foi o dia que deu medo. Tive situações também, assim, de sair e abrir o paraquedas e ele dá uma anomalia, que não é necessário eu jogar fora aquele ali e pegar o reserva, conseguir solucionar, né? Mas, graças a Deus, até hoje nunca precisei usar o paraquedas reserva, mas se precisar, estou preparado também.
Douglas, estamos encaminhando para o final do nosso podcast. Gostaria de agradecer aí todos que nos acompanharam e nos acompanham até o momento. Gostaria de colocar alguma situação diferente que não foi tratada nessa conversa, alguma ponderação final para os nossos ouvintes, para os nossos internautas aqui que estão nos acompanhando? Bom, a nossa conversa ela foi uma conversa muito, muito boa, muito produtiva, muito leve, muito tranquila, né? E eu prometi no decorrer da nossa conversa que eu ia fazer um lançamento aqui de mais uma ideia que surgiu, né? Essa ideia aí, é claro que ela está sendo amadurecida e buscamos contar com a parceria do comércio de Nova Prata aí, porque vai ser ligada ao comércio, inclusive da associação comercial. A gente vai buscar essa parceria, e é uma ideia que surgiu junto com o Lucas Bobinotti, que é um dos meus amigos aí, né? E eu vou falar o nome para vocês aí, mas não vou revelar a ideia ainda, mas o nome do projeto se chama Local Premium. É um projeto voltado exclusivamente para o comércio pratense. Olha só. Bacana, então já se sinta convidado, né, pela Associação Comercial a estar desenvolvendo conosco, né, o que precisar, né, já. Exatamente. E pode ter certeza que o comércio local vai abraçar a causa também, né? Nós da Associação Comercial nos colocamos à disposição para o que você precisar. Maravilha. O objetivo desse projeto vai ser fomentar exclusivamente o comércio local. Douglas, nem uma palhinha, nem um pouquinho ali. Segmento. Eu vou preferir deixar a surpresa aí, que eu acho que o fator surpresa vai ser interessante. Para uma segunda entrevista, né, Isso aí, gente? Senão eu gasto todo o repertório, que vocês não me chamam mais, né, cara? Sigam no Instagram o Dr. Douglas Copete e arrasta para cima que a novidade vai estar lá no Instagram dele. Copete.adv, e sigam a Audiv Music também, que está com a página. Muito obrigado, gente, pelo convite mais uma vez. É sempre uma honra estar participando de conversas assim, conversas dinâmicas e que tem um propósito único, que é trazer um pouco da história da gente e talvez influenciar novas pessoas no empreendedorismo. Isso aí. Então, inicialmente agradeço aqui a presença do nosso querido amigo Jean, que é gestor financeiro aqui da Associação Comercial. Ficou alguma coisa para trás? Já gostaria de falar alguma coisa aqui do nosso episódio? Com certeza ficou uma coisinha para trás para a gente falar, que é lembrar da nossa feira, 1, 2 e 3 de setembro, no Centro Social. Já está sendo preparado, novidades incríveis, principalmente um estúdio maravilhoso em parceria com o comércio local. Quero agradecer aqui ao nosso amigo Cristiano Alberton, o Popular Tigrão, que está nos dando esse incentivo lá para ficar um estúdio maravilhoso. Convidamos você, Copete, para participar lá da feira conosco, para participar do podcast da feira, que a gente está gostando desse trem aqui e vamos trazer ele para a feira também. Visitem a nossa feira, prestigiem o comércio local. Você, comerciante, que vai expor, nosso muito obrigado. Continue confiando na Associação Comercial, acreditando. Novos empresários que estão acompanhando o nosso podcast, venha para a Associação Comercial, associem, participem junto desse trabalho conosco, confiem no nosso trabalho, que a gente está dando aí um gás na Associação Comercial para conseguir colocar ela cada vez num lugar melhor. Agradeço a oportunidade de estar aqui presente, meus amigos, entre amigos, com certeza. Desejo uma boa noite a todos e muito obrigado. E o senhor Douglas Copete, qual que é a mensagem que gostaria de deixar para o público de casa, Douglas? Bom, então agradecendo mais uma vez a oportunidade, né, me trazida aí pela ASEMP, na pessoa do Léo e do Jean, e dizer que aos que pretendem ou que pensam em empreender, cautela, mas não desistam dos sonhos. Excelente mensagem de fechamento. E agora, reforçando ainda mais o que o nosso querido amigo Jean nos trouxe, deixaremos um take com o vídeo de estreia da Feira do Comércio, a Quinta Feira do Comércio. E, mais uma vez, o meu boa noite a todos. Semana que vem, mesmo horário e nessa mesma transmissão. Até mais. Tchau, tchau. Feira do Comércio. Feira do Comércio de Nova Prata do Iguaçu. Dias 1, 2 e 3 de setembro, o Centro Social Sinuelo da Paz. Dia 1º da sexta, lançamento da feira e show com a dupla André Berti e Guilherme. Mais uma cerveja gelada, hoje eu não quero mais pensar em nada.
O sábado, dia 2, show com Fred Yack. Da cerveja é mais gostoso quando tá no gostinho do seu beijo longo. E no domingo, pra encerrar com chave de ouro, a dupla André e Matheus. Da vida somos clandestinos, dois condenados a morrer de amor. Mais informações e aquisição de estandes no WhatsApp 46 92000 6104. Realização ASEMP, a Associação Comercial de Nova Prata do Iguaçu.